Como é que procuramos vida? Uma maneira é procurar as zonas habitáveis. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Mas será que tem vida fora do nosso planeta? Eu sei, isso é uma pergunta que todo mundo quer responder, muita gente vem aqui nos comentários e fala, lógico que tem, lógico que não, enfim. Mas antigamente isso não era uma pergunta assim tão comum. Afinal, na Grécia Antiga, a Terra era única no universo. Não tinha por que ter vida fora dela. Ela era o centro, ela era tudo. Com o tempo se percebeu que, na verdade, a Terra estava girando em torno do Sol, mas continuou criando esse clima de o Sol ser o único no universo, ele era o centro de tudo, só trocou de lugar, entendeu? A gente só descobriu que a gente era um pouquinho inferior. Mas é claro que o Sol não durou muito como centro do universo, a gente descobriu que ele era uma entre milhares e milhares e milhares de estrelas. E aí a gente começou a ver que a gente é um nada no universo. O gato concorda. O primeiro planeta descoberto fora do sistema solar, conhecido pela gente como exoplaneta, só foi descoberto em 1988. Mesmo assim, mesmo em meados do século XX, a gente já estava estudando, querendo ver mais se tinha alien fora do nosso sistema solar. Foi aí que surgiu o termo zonas habitáveis, que são regiões em que a gente espera que tenha uma vida como a gente conhece. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vou explicar um pouco o que são zonas habitáveis. Ao final desse vídeo, eu espero que você entenda todo esse conceito. Bora lá? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui no canal, mas vou falar de novo. Vamos supor que você queira encontrar uma pessoa, você não vê ela faz muito tempo e você fala, como é que será que aquela pessoa está? A sua primeira possibilidade é pensar, bom, eu uso redes sociais, talvez essa pessoa use redes sociais. Então eu vou procurar por ela nas redes sociais. Esse é um método. Se você não encontra essa pessoa nas redes sociais, significa que essa pessoa não existe, que ela não está lá? Não. Só que esse método não foi adequado, talvez essa pessoa não use redes sociais. A gente faz uma coisa muito similar quando a gente procura vida. Quando a gente procura vida fora do nosso sistema solar, a gente está procurando vida parecida com a nossa, porque a gente não sabe outro tipo de vida, a gente tem que procurar conforme a gente conhece. E a nossa vida, assim, o jeito que a gente vive, a gente precisa de reações químicas que vão precisar de um solvente. E esse solvente, o melhor de todos, é a água. Então procurar a água é um bom plano para tentar procurar vida, certo? E olha, a água não é tão rara no universo, a gente encontra em vários lugares. O problema é encontrar ela em estado líquido, e aí é difícil, mas procurar ela já é um bom começo. É claro que o estado líquido vai depender principalmente da distância do planeta da sua estrela. O problema é esse, se ele estiver muito próximo do planeta, ele vai ficar muito quente, aí a água evapora. Se ele estiver muito longe do planeta, aí possivelmente a água vai acabar congelando. Então ele tem que estar num meio caminho, mezza calabresa, mezza mussarela, entendeu? Ele tem que estar de uma maneira que ele receba energia suficiente do Sol para a água permanecer no estado líquido. Se a gente sabe qual a temperatura para permanecer no estado líquido, é só a gente calcular a distância e uma área mais ou menos aonde a gente encontre planetas assim. Essa área a gente chama de zona habitável circunstelar. Circunstelar porque está circundando a estrela. Nas estrelas muito quentes essa área é bem grande, nas estrelas frias essa área é bem pequenininha. Essa área você também vai ouvir muita gente falando que se chama Zona da Caixinhos Dourados. E isso é por causa da história da Caixinhos Dourados. Não sei se vocês lembram, mas vai saber, eu acho que não é conhecida essa história. Caixinhos Dourados é aquela menina que invadiu a casa dos ursos e comeu a comida deles e dormiu na cama deles. E ela não queria um mingau que estava muito quente nem um mingau que estava muito frio, ela queria um mezza calabresa, lembra? Que por acaso é mais ou menos a zona habitável. A gente não pode estar muito frio, não pode estar muito quente, tem que estar um clima da hora. Aí vocês falam assim, nossa, da hora, vamos procurar estrelas quentes que tem uma área maior, então vamos encontrar mais planetas, certo? Aí entra outro problema. Acontece que estrelas muito quentes, elas têm uma vida muito curta. E para desenvolver a vida, a gente precisa, por exemplo, no nosso caso, a gente precisa de em torno de 300 milhões de anos. Enquanto uma estrela que é muito grande, muito quente, ela dura alguns milhões só. A estrela Spica da constelação de Virgem, que é uma estrela muito grande, ela vai viver em torno de 10 milhões de anos. Não vai nem dar para ver uma criaturinha nascendo. Aí você fala assim, ah, mas então vamos procurar estrelas frias, porque estrelas quentes é ruim, vamos procurar mais estrelas frias.
Então, o problema é que as estrelas frias, a zona habitável é muito próxima da estrela. Isso faz com que o planeta acaba travando a sua rotação junto com a estrela. A rotação dele acaba ficando o mesmo tempo da sua revolução em torno da estrela. Sabe aquela história da Lua? A Lua, ela tem o tempo de rotação dela, é o mesmo tempo de revolução dela em torno da Terra. Então a gente só vê uma carinha dela, né? Ela acaba girando para vocês, mas para mim eu sempre estou vendo a palma da minha mão, certo? Isso acontece com os planetas que estão muito próximos às estrelas e por conta disso, isso também não é favorável, afinal ele fica recebendo muito calor de um lado e muito frio do outro. E a não ser que o cara fique migrando de dia e de noite, assim, vai ficar uma vida difícil. E nossos problemas ainda não acabaram, amigos. Se você pegar o nosso próprio sistema solar e determinar a zona habitável, você vai ver que não só a Terra está na zona habitável, mas também Marte, né? A Terra, ainda bem, né? Mas Marte é aquele desertão, né? E aí, tá errado então o nosso plano? É melhor a gente não procurar planetas na zona habitável? Tá errado? Não, é que ainda há outros fatores. Acontece, por exemplo, que Marte não tem uma atmosfera como a da Terra. A atmosfera de Marte é muito michuruca, é muito vaziazinha. Logo, a atmosfera não retém água porque ela não gera pressão suficiente para manter a água no estado líquido. A pressão não só mantém a água no estado líquido, como também gera um ciclo da água. Ela tem que ter uma pressão suficiente para ela poder se manter lá nos 3 estágios. A atmosfera mantém lá a pressão e mantém que a água tem um ciclo lá dentro do planeta. Isso dá vida, da hora. Mas por que Marte tem uma atmosfera tão michuruca? Ó, ela tem essa atmosfera michuruca por 2 motivos, principalmente. Primeiro, a massa de Marte. Marte é 1/10 da massa da Terra, então a atração gravitacional dele não é muito forte. Segundo, que Marte não tem uma magnetosfera, então não tem aquela camada de campo magnético que protege de ventos solares. Isso faz com que a atmosfera acaba vazando. A gente fez um vídeo também sobre auroras e se você quiser acompanhar ele para entender um pouco mais essa história, entender mais o que é magnetosfera, eu vou deixar o link aqui para vocês, beleza? Ah, então é legal ter atmosfera? É, mas também não pode ter muita atmosfera. Se você tiver muita atmosfera, você tem risco de ter tempestades horríveis naquela região. A pressão acaba sendo muito alta e vai ser a desgraça. Além do efeito estufa descontrolado, você também pode ter áreas como Júpiter ou Saturno, que só tem tempestades horríveis. Perceba que são meio que opostos a Marte, né? Eles são bem maçudos e aí eles já têm maior atmosfera. Faz até sentido. Comece a entender que se você quiser chutar elementos para ter vida, você tem que chutar tudo mais ou menos de calor, mais ou menos de pressão, mais ou menos de atmosfera. Ah, falando de efeito estufa, vamos falar de Vênus. Vênus ele tem uma massa muito parecida com a Terra. Bom, acontece que Vênus está muito próximo do Sol, isso faz com que a água que ele tinha acabou evaporando e se acumulando na atmosfera. E aí o que aconteceu é que a gente teve o H2O, né, a água evaporando para a atmosfera, ele acabou se desassociando, o H foi para um lado, o O foi para o outro, o hidrogênio foi para um lado, o oxigênio para o outro. O hidrogênio se perdeu no espaço por ser mais leve e o oxigênio acabou se associando com o carbono de Vênus e aí formou o CO2, o dióxido de carbono. Sempre confundo com... Uma atmosfera com muito CO2 acaba gerando o famoso efeito estufa. Então fica mais quente, mais água evapora, mais CO2 é formado. E é isso que chamamos de efeito estufa descontrolado. Então o efeito estufa é ruim para ter vida? Olha, um efeito estufa pequeno é interessante, porque aí ele acaba gerando que ele mantenha o planeta quente mesmo quando não está sendo atingido por sol. Então ele mantém a temperatura agradável. Ah, então isso significa que está todo mundo errado. Efeito estufa então é bom, então... Não, gente. Esse efeito estufa descontrolado que está acontecendo aqui na Terra é ruim, porque ele acaba gerando instabilidade no clima. E perceba que para ter vida a gente precisa de estabilidade. Estabilidade é uma coisa que a gente procura sempre, né? Sacou? Quer dizer, nem todo mundo, né? Ou seja, a vida é uma coisa fresca, né, mano? Ela precisa de um sol mediano, uma pressão mediana, um efeito estufa mediano, sacou? Eu já dei muitas informações até aqui, né? Até valeu um like. Mas perceba que essas são só alguns dos parâmetros que a gente precisa pensar quando a gente pensa em vida fora do nosso planeta. Aí você vai falar assim, nossa, então é muito difícil ter vida fora do nosso planeta. Bom, é bastante, mas a gente está procurando vida do mesmo modo como é a nossa. Então a gente está procurando uma coisa similar para o nosso planeta. A gente já teve aqui, por exemplo, a Carla Martinez, que é uma astrobióloga. A gente já teve em lives aqui, teve em outros vídeos, acho que eu vou deixar aqui um link aqui para vocês.
mas eu quero que vocês vão lá, porque ela já discutiu muito sobre ter vida em outros planetas, outras possibilidades. Aqui no nosso sistema solar, a gente estuda, por exemplo, a possibilidade de ter água em luas de Júpiter. Aí vocês vão falar, não, mas pera, você não falou que para ter água líquida a gente tem que estar na zona habitável? Eu acho que faltou dar uma informação, tem que estar água líquida na superfície do planeta. Enquanto isso, essas luas podem ter água nas suas camadas mais profundas e talvez um Aquaman vivendo lá. Em algumas luas pode ter uma camada enorme de gelo cobrindo essa água, tipo a mãe do Yoga, quando ele vai lá, tem que quebrar o gelo para ir lá dar o por flor, triste, né? A Agência Espacial Europeia vai mandar uma missão chamada JUICE, suco. Essa missão vai estudar um pouco mais sobre o satélite de Júpiter e talvez não dê mais respostas sobre essa história toda. Ela vai ser lançada em 2022, mas ela só vai chegar lá em 2029. Será que vai ter canal pra gente poder fazer um vídeo sobre isso? 2029. Ah, vou estar muito bem. Vou mandar um oi pro Rubinho do vídeo 2029. Rubinho, como é que tá aí? Quantos inscritos? Só isso? Nossa, não aumentou nada. E para o meu eu do futuro ficar mais feliz com o número de inscritos, por favor, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, clica no bagulhinho, como é que é? Isso, obrigado. Sininho, manda mensagem, manda pra família, faz essas coisas, por favor. Apenas 30% das pessoas que assistem nosso canal estão inscritos. Então, se 70% que sobrar em se inscrever no nosso canal, a gente vai aumentar muito o nosso número de inscritos. Isso vai ajudar bastante a gente. Então, eu peço que vocês dá aquela força pra nós, vai. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode se tornar membro do canal e ainda ficar lá no WhatsApp com a gente. É só acessar o link aqui embaixo ou você pode comprar um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso. Quem sabe uma Eco Bag? Eu acho que ninguém tá comprando Eco Bag porque todo mundo tá comprando comida de fora, ninguém tá indo no mercado, né? Talvez daqui mais pra frente vai acabar a pandemia tudo e a Eco Bag vai vender horrores. A gente vê ter investido em máscaras. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.